Família, Eduardo na área para mais um vídeo do nosso canal NO2T. Como é que vocês estão, família? Tudo bem? Por aqui tudo bem. Hoje vamos falar do nosso motorzinho, vou mostrar para vocês aí o andamento do projeto do motor da Jet Surf. Então fiquem ligados no vídeo aí, tem bastante coisa legal, vou falar da Forja também, beleza? Um abração do Eduardo, valeu a todos e fui! Família, bem-vindo de volta a mais um vídeo do nosso canal NO2T. Para você que é meu inscrito e está me assistindo, obrigado por estar aqui comparecendo. Agradeço muito, já somos 460 inscritos nesse canalzinho. Quando eu comecei ele há um ano e meio mais ou menos atrás, eu não imaginei que ele fosse crescendo da forma que ele está crescendo. Porém, quero mais, quero chegar a 500 inscritos. Se você está me assistindo e não é meu inscrito, considere se inscrever aí, dá uma força para o nosso conteúdo. Estou fazendo um projeto de uma Jet Surf caseira que resolvi desenvolver ele do zero, desde o casco até o motor. Esse vídeo de hoje, caso você não seja inscrito, ou para você que é inscrito também, fica até o final aí. Eu vou mostrar para vocês o andamento da ignição desse motor. Vou mostrar para vocês como é que ficou a forja, que eu passei no endurecedor da manta cerâmica no vídeo passado. Família, preciso de vocês, compartilhem esse vídeo, vamos fazer nosso canal crescer. Eu preciso chegar com esse canal a pelo menos 1.000, 1.100 inscritos ainda esse ano. Esse é o meu objetivo e eu quero fazer esse canal crescer. Fazendo esse canal crescer, eu vou conseguir trazer mais conteúdos para você, vou conseguir trazer mais vídeos diários aí, quem sabe, para vocês também. Por enquanto eu não estou conseguindo trazer esses vídeos porque, como eu sou sozinho, sou pequenininho, eu fico dependendo de outras pessoas, eu dependo de torneiro, eu dependo do rapaz que imprime para mim em 3D lá, então eu tenho que ficar entrando em filas, eu tenho que ficar dependendo do tempo deles. A impressão 3D, por exemplo, era para eu ter trazido esse conteúdo que vai rolar hoje, era para eu ter trazido a semana passada. E infelizmente eu não consegui trazer, porque demorou a impressão 3D ficar pronta. Aí ficou pronta ontem e hoje eu estou gravando. Então considere se inscrever aí, dá essa força para mim, dá essa chance para mim. Deixa eu mostrar para vocês que quando a gente tem perseverança, a gente consegue fazer o que a gente deseja na vida. Beleza? Fica ligado no vídeo aí. Valeu! Tá aí, família. O endurecedor tá secando. Olha como é que tá ficando a forja. Fica bem durinha, ajuda a proteger a manta cerâmica. Para quem não viu como é que estava antes, ó, a manta cerâmica parece um algodãozinho. Olha como é que ela fica, uma superfície bem durinha, ó. Por baixo dela aqui ainda tá fofo, tá, família? Esse endurecedor ele ajuda a proteger a manta cerâmica do fogo. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela não queima. Olha a diferença. Agora olha nesse aqui, ó. Olha a diferença, família. Ó, daqui pra cá. Aqui. Tá vendo o tanto que ela demora pra ficar vermelha? Agora olha na manta sem o endurecedor, ó. Ó. Então é pra isso que serve o endurecedor, família. E mesmo assim, ó, se você pegar ele aqui, ainda consigo segurar ele. Esquentou um pouquinho, mas não tá quente o suficiente para queimar a mão. Esse endurecedor, eu percebi, vou mostrar aqui para vocês. Esse endurecedor eu percebi, ele é um líquido, parece que ele tem um gesso, parece uma areia, ó, dissolvida nele. Que quando esse líquido evapora, essa areia ela fica, olha lá, e faz a proteção. Então é para isso que ele serve, tá? Então tá aí a forjinha, dando continuidade aqui ao nosso projeto da forjinha. A forjinha tá ficando filezinha. Vou voltar agora com o vídeo do motor para vocês. Família, nossos dois motores estão aqui, ó. Motorzinho que eu tô projetando.
e o motor da RD135, que é o que seria usado no projeto. O pistãozinho da DT200 está aqui também, ó. Então estão aqui, família. Seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu aprontei. Esse aqui é a lateral do cárter, vai ser essa lateral direita aqui, ó. Eu já coloquei os suportezinhos, o magneto e a bobina estão aqui, ó. Coloquei os suportezinhos já, porém, para isso que serve um mockup, família, para isso que serve um protótipo. Eu meio que medi no olho com o paquímetro lá, peguei aqui a distância da bobina, tudo bonitinho, certinho, tentei centrar aqui e fazer uma cópia desse magneto, só que no olho nem sempre dá bom, e dessa vez não deu. Ele ficou um pouquinho fora aqui, na hora de eu furar e colocar um insert de metal também, ele não ficou muito bem, isso também acabou me prejudicando um pouco, mas eu fiz os suportezinhos aqui. Eu vou desmontar agora esse motor, eu deixei ele montadinho aqui para vocês verem, ó. Então quem está acompanhando já está sabendo o que está acontecendo. Tá aqui o nosso motorzinho, admissão. Aqui tá as transferências, ó. O virabrequim já tá lá dentro. Ele ainda tá solto porque tá sem os rolamentos, né? Então ele ainda tá correndo de um lado pro outro aqui. Aqui uma janela de transferência de admissão. Aqui as duas laterais. Aqui vai de frente com a janela de escape e o escapamento vai ficar pro lado de cá. Então a ignição eu vou pôr nesse eixo aqui. Eu vou usar a própria trava do eixo da turbina que vai sair aqui para segurar esse magneto no lugar. Lembrando, família, para quem assistiu o vídeo passado, se você não assistiu, eu vou colocar um card aqui na descrição, dá uma olhadinha aí. Eu falei lá que eu queria fazer um sistema para deixar essa bobininha mexendo para cima e para baixo, para a gente regular a distância dela do magneto aqui, do volantezinho. E ao mesmo tempo também eu quero fazer um suporte que vai encaixado aqui no virabrequim, que é o que vai centrar certinho. Vou fazer uns furinhos aqui. E vou fazer um suporte para eu poder movimentar ele para frente e para trás aqui, ó, o volante, para regular o ponto. E provavelmente ele vai precisar de uma regulagenzinha de ponto a mais na hora que eu montar esse motor. Eu medi o ponto aqui do magneto da RD, deu mais ou menos 65 graus aqui de ponto. E foi mais ou menos esse ponto que eu passei para cá também, 65 graus. Então vocês podem ver que eu já mandei lá no torno, o torno abriu o magneto para mim. Porém, eu ainda não chavetei ele, tá, família? Eu só vou chavetar a hora que eu tiver certeza do ponto que eu vou colocar. Tranquilo? Então, vou cortar aqui um pouquinho, vou montar e mostrar para vocês como é que tá ficando. Tá aí, família. Prendi ele aqui na morsa. Ó como é que ele vai ficar aqui, ó, com o suportezinho no lugar. Esse vão que está aqui, eu preciso aproximar ele um pouco mais. Então eu medi aqui esse suportezinho que eu fiz, eu preciso puxar ele mais ou menos uns 3 milímetros para lá. O centro dele aqui também junto, né? Uns 3 milímetros para lá. E mais ou menos 1 milímetro, 1,5 milímetro para frente aqui. Para eu poder encaixar ele ali. Uma coisa que eu percebi agora que eu estava aprendendo ele na morsa, é que a impressão 3D não está muito bem encaixada aqui. Ele tá dando uma balançada aqui que eu achei esquisito, ó. Ele tá faltando essa parte aqui, tá faltando a parte interna dele aqui, ó. Essa parte interna. Tá lá em casa, eu colei, mas ela soltou. Eu colei com cianacrilato e ela acabou soltando, eu vou ter que colar com epóxi. Essas aqui foram coladas com epóxi. Então, tá aí. O que eu vou fazer agora, família? Fazer essas alterações, colocar ele de volta aqui, fazer essa alteração aqui de mexer 3 milímetros mais ou menos na diagonal para lá, e mais ou menos, acho que mexendo 3 milímetros para lá, ele já vai liberar. Uma coisa que eu percebi, essa ponta aqui, ó, tá pegando no magneto. Para eu poder trazer a bobina para mais perto do magneto, essa ponta vai acabar pegando. Eu nunca vi uma roçadeira ou uma motosserra desmontada, família. Se alguém aí tem experiência com isso, tire essa dúvida para mim nos comentários. A bobina, ela vai nessa posição aqui, eu não sei se ela vai nessa posição ou se ela vai em pé. Porque eu vi que aqui é chatinho, ó. Ou ela vai em pé. Se ela for em pé, isso explicaria por que livra aqui, porque o magneto correria dentro do ímã ali, ó. Para lá, nesse sentido. Mas aí qualquer coisa aqui depois eu pego a policorte e tiro um pedaço dele aqui, ó. Corto ele mais retinho e tiro um pedaço dele, e isso aí já vai me livrar também. Não é um problema agora. Mas tá aí, família.
tá andando, colocando essa ignição no lugar aqui, acertando os pontos dessa ignição, lembrando que o vão entre a bobina e o magneto tem que ser menor do que um cartão de visita. Eu tenho essa folhinha dobrada aqui que dá mais ou menos a grossura de um cartão de visita, então eu preciso fazer ele chegar um pouquinho mais perto ali só. Se eu fizer ele chegar 1 milímetro mais perto e conseguindo acertar a regulagem, que eu ainda tenho essa regulagem de para frente e para trás aqui, aqui eu ainda tenho, se eu soltar os parafusos aqui, eu ainda consigo puxar ela um pouquinho mais para perto, eu já consigo acertar a distância entre a bobina e o magneto. Mas tá aí, família, foi centrado certinho. Eu consegui cortar ele lá, pedir pro torneiro colocar ele no lugar. Ele vai ficar um pouquinho mais alto aqui. Aqui, ó, ele vai ficar mais ou menos nessa altura aqui, ó. Então ainda vai uma buchinha ali embaixo para aumentar. Como eu falei, ele vai uma placa. Esse magneto ele vai preso numa placa para eu poder fazer o avanço ou atraso do ponto. Olha lá. É isso que eu tô achando esquisito, ó. Ele tá passando bem perto dali, mas ele ainda fica longe da bobina lá. Então eu vou ter que cortar essa partezinha ali para poder aproximar mais a bobina aqui. Como eu falei, se alguém entende aí de roçadeira, ou se alguém já fez essa adaptação no motor da RD, de colocar uma bobina e um magneto de roçadeira ou de motosserra no virabrequim da RD, deixa nos comentários aí se essa bobina aqui ela fica nessa posição, se ela fica em pé. Se você souber, me informa aí, escreve assim: não, Eduardo, ela fica em pé, que daí talvez eu projete esse suporte de uma forma diferente para colocar ele em pé. Família, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Por que eu tô colocando a bobina na lateral? Por que eu não tô colocando a bobina aqui em cima? Meu primeiro projeto foi pôr a bobina aqui em cima. Porque esses suportes todos que eu fiz aqui, ó, eles acabariam vindo para aqui em cima. Então ele ficaria na parte de cima do motor aqui, ó. E aqui me surgiram duas preocupações. Primeira, fica feio pra caramba. Então não gostei. Eu coloquei lá no 3D aqui em cima, não gostei, ficou feio, não quis. Pra cá não dá. Aqui é a saída do escapamento. Essa aqui é a placa traseira do motor, então aqui é a saída do escapamento. Ele vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. Então eu não tenho como pôr pra cá. Aqui é a parte de baixo, precisa ficar o mais rente com o fundo possível da prancha. Então também não teria como colocar aqui, por isso eu optei para pôr aqui. E outra coisa, eu não quero pôr nada para cima do motor, justamente para deixar esse motor o menor possível. Esse motor está com mais ou menos 12,5 centímetros de comprimento aqui. De altura, né? De comprimento não, de altura. E isso é proposital, família, justamente para eu conseguir fazer a prancha o menor possível. Deixa eu pegar ali a prancha para vocês. Para quem está acompanhando o canal, mais uma vez a baita está aqui. Vou trazer ela só para dar de exemplo para vocês. Essa largura que eu falo, família, é isso aqui, ó. Essa largura aqui, ó. Porque a minha aqui ficou muito alta. Ela ficou com quase 40 de altura aqui, ó. Eu quero fazer ela bem menorzinha, que a original, a Jet Surf original, ela é bem menorzinha aqui. Então ela vai ter uma linha. Mas, ok, lembrando, essa bichinha vai virar museu. Me perguntaram se eu queria vender esse casco aqui. Não, eu não vou vender, galera. Esse aqui foi a minha escola para esse projeto. Foi o que me deu força para continuar o projeto. Porque ela ficou até bem feita. Ela não tá feia, não. Ela tá bem feita. Mas vai virar museu pro canal. Como eu não vou parar só nesse projeto da Jet Surf, eu quero fazer um outro projeto ainda, e outro. Eu quero manter esse canal. Então, vai virar peça de museu do canal. Beleza? Voltando aqui. Então, família, o próximo passo agora é fazer as marcações nessa placa aqui do motor, certinho, bonitinho. Cortar essa partezinha aqui. Vou ver se eu corto essa orelhinha fora aqui. Eu vou esperar para ver se alguém responde para mim nos comentários aí durante o final de semana. E aí, a semana que vem, se ninguém responder, eu mesmo vou fazer isso aqui. Eu vou manter nessa posição e vou cortar aqui. Trocar de local o suporte aqui, mandar imprimir outra placa dessa, ver se tá batendo o suporte. Batendo, findou, galera. Tá na posição certinha aqui, deu tudo certo. Aí eu já posso continuar para a parte do molde da fundição. O vídeo de hoje é isso aí. É a ignição, tá quase no lugar já. Olha lá, ó, tá quase no lugar, falta só um ajustezinho. Então, provavelmente
tudo correndo bem para funcionar. Esse cabinho aqui também eu vou ter que colocar um cabo mais comprido, né? Porque ele vai ter que dar a volta. Eu vou aproveitar que agora eu já tenho o local aqui, eu vou fazer um fixador na placa aqui também para ele subir aqui e ir parar lá na vela. Beleza, família? Então, conversar com vocês, eu vou trocar a câmera aqui pra gente trocar uma ideia. Valeu! Tá aí, família, nossa igniçãozinha tá indo, ó. Como eu mostrei para vocês no vídeo ali, falta só alguns ajustes. O motorzinho está caminhando, as coisas estão saindo do papel. Desenvolvimento é assim mesmo, para quem não está acostumado com desenvolvimento de peça personalizada, é assim. É tentativa e erro, coloca, mede, vê, tá certinho, beleza, ok, continua, não tá, volta pro projeto, refaz as medidas, refaz as furações, testa de novo, vai indo até ficar filé. Família, por que eu estou fazendo tudo isso? Por que eu estou fazendo tudo dessa forma? Essa pecinha aqui, eu mandei no torneiro para tornear o centro dela aqui. O centro dela, se não me engano, acho que era 12 milímetros, ele abriu para 20. E ela era cônica e eu pedi para ele abrir reto também. Só nessa brincadeirinha aqui, eu fui num torneiro, o cara queria me cobrar R$150. Eu fui em outro, cara, eu queria me cobrar 100. Aí eu corri atrás de um torneiro que é meu vizinho aqui, o cara me cobrou 50. Então eu estou fazendo tudo nos mínimos detalhes, tudo com as tolerâncias, já tudo ok no projeto, justamente para não ter que gastar com torno. Porque nesse tipo de projeto, o mais caro é o torno. Lembrando, família, se você ainda não é inscrito e chegou agora e está assistindo o vídeo até o final, em primeiro lugar eu te agradeço. Se você já é inscrito, eu vou relembrar vocês. Eu estou fazendo tudo isso aqui dessa forma para que eu consiga fazer mais peças desse motor. Eu não vou fazer só esse motor, só essa JetSurf para mim andar, postar vídeo aqui no YouTube e ficar por isso mesmo. Eu já falei, eu quero dar um presente para os meus inscritos. Vocês estão me dando muita força, 460 inscritos. Eu quero chegar a 1.100, 1.200 inscritos até o final do ano. Se tudo correr bem, a prancha já vai estar pronta, a gente já vai estar com outro projeto até lá. Mas eu quero ver se eu consigo fazer isso para vocês. Eu quero ver se eu consigo fazer pelo menos mais 1 ou 2 motores extras aqui para poder passar isso para vocês, para poder presentear. Eu não vou vender, tá, galera? Eu não estou fazendo isso aqui para vender para vocês. Eu estou fazendo isso aqui porque eu quero dar um presente para alguém, para algum dos meus inscritos. Pelo menos 1 ou 2 de vocês aí, eu quero ver se eu consigo mandar um motor desse aqui. Eu não sei ainda de que forma eu vou fazer isso, mas eu quero ver se eu consigo fazer um motor bonitinho e mandar para vocês. E dependendo de como caminhar, de como for seguindo o canal, se o canal começar a crescer bem, se as coisas começarem a darem certo, eu quero ver se eu consigo fazer uma prancha e envie uma prancha pronta para um dos meus inscritos aí, através de um sorteio, através de alguma coisa, sem custo nenhum para o inscrito. O máximo que pode acontecer aí é o frete, dependendo da região no Brasil, o inscrito vai ter que pagar o frete ou vai ter que me ajudar a pagar o frete. Beleza? Então o videozinho de hoje é esse. Vocês viram a forja aí também, como é que ficou bacana pra caramba. A forja daqui uns dias vai estar pronta, ou melhor, a forja está pronta para que a gente comece a fazer a fundição do motor, mas eu só posso partir para a parte da fundição quando todo o mockup estiver correto, estiver ok. Outra coisa que deve começar a voltar aqui para o canal também é os vídeos de laminação. Eu vou começar a fazer novamente um outro mockup da prancha, já com esse motor, então eu preciso dele pronto, pelo menos um mockup aqui pronto para eu poder montar e testar na próxima prancha que a gente for fazer. Beleza? Um abraço para vocês do Eduardo aí. Fiquem todos com Deus. Um obrigadão pela audiência. Valeu e fui.